Nós queríamos agora começar a fazer uma outra ponte. Fizemos com o cirurgião, também queremos saber uma ponte com o otorrino. Para isso, traremos o ponto de vista do otorrino, o querido Paulo Perazzo, um super renomado otorrino da Bahia, que ele vai mostrar para a gente, será que a laringe é realmente a ponte entre o gastroendoscopista e o otorrino? Segue, ponto de vista. Bom dia, é um prazer estar aqui neste evento do NAFAD, mais um sensacional evento, onde a gente vai procurar realizar, construir a ponte entre o gastro e o otorrinolaringologista. E essa ponte tem seu significado e a gente vai conversar nesses minutos, a partir desse momento, o que é que isso representa para toda a otorrinolaringologia, em especial a laringologia. Então, é um prazer enorme estar aqui com esses experts aqui, sensacionais, esse time de primeiríssima categoria. Então, me sinto bastante honrado em estar aqui com vocês. Eu sou um pequenininho, um otorrinolaringologista, tenho essas passagens aí por 3 sociedades, a baiana, uma latino-americana e uma brasileira. Então, vamos construir essa ponte. Tá? Então, esse que vos fala começou a se interessar quando surge esse trabalho muito interessante, em 91, por Kaufman, na Carolina do Norte, na North Carolina, onde ele descreve as manifestações otorrinolaringológicas no refluxo gastroesofágico. Porque até então, historicamente, a gente não conhecia o papel do ácido, da pepsina, como um causador de danos à laringe. Então, esse é um trabalho muito importante, foi uma separata da maior revista de otorrino, e a gente começou a pensar. E, nesse momento, essa ponte começa a tentar ser construída. Não foi fácil. Por quê? Porque quando a gente tinha esses pacientes que a gente pedia uma endoscopia digestiva, que era o que tinha na época, né, vamos falar do século passado, exatamente, a década de 90, o que é que acontece? Vinha uma endoscopia normal em 70% dos casos, isso a gente sabe muito bem estatisticamente hoje, ou uma endoscopia tipo A, que não significava. Então, o que é que os gastos faziam? Não ajudavam muito na construção dessa ponte. Diziam para os nossos pacientes, não, o otorrino diz que você tem refluxo, mas absolutamente não tem refluxo. Então, o que é que esse meu papel de hoje eu posso fazer para que o gastro entenda como o otorrino vê a laringe e o que ocasiona. Por que é que a gente valoriza tanto o refluxo na queixa? Não é? Por que é que a gente valoriza quando o paciente tem disfonia? Tem. Porque esse paciente vem com várias queixas. Ele está tão mal, né, do ponto de vista laringológico, que ele vem para nós com essas queixas que está aí nesse quadro de humor. Né? Então, a gente não pode ter esse comportamento desse doutor aí, dizendo que está tudo bem, que o que ele está sentindo não é absolutamente nada, porque o paciente encontra-se rouco. E o que é que acontece para talvez a maioria dos gastros nunca tenham visto uma videolaringoscopia, e essa é uma videolaringoscopia especial, dá para ver o refluxo. Esse momento exato, quando a gente faz o exame, o refluxato vem aqui na parede posterior da laringe e banha. Daí vocês entendem que um órgão que sofre, a laringe sofre também com esse refluxo, alcança, rompe o esfíncter esofágico inferior, passa pelo esfíncter esofágico superior e alcança a laringe. Então, será que isso danifica? Porque o esôfago se protege de todas as razões que protegem o esôfago e fazem com que o nosso paciente tenha uma fisiopatologia relativamente parecida, mas não igual à de vocês. Então, a resposta, o fenótipo desse paciente vai ser diferente, porque a gente está lidando com um órgão extremamente diferente do esôfago. A laringe não é igual ao esôfago, não tem mecanismos de proteção. Então, começa a raciocinar se o gasto que você costuma trabalhar, de ele pensar de que não existe nenhum mecanismo de proteção. Então, se não tem mecanismo de proteção, vai ter dano. Não é? Então, quais seriam as teorias? Essa é muito interessante, que todo mundo é fácil entender. Olha, vocês acabaram de ver o refluxato alcançando a laringe. Mas nós temos uma outra coisa muito importante, que é a teoria do reflexo. Será que esse é muito importante? Olha, nós estamos lidando com um órgão que ele é capaz de fonar, não é? Vocês vão ver aí exatamente ocorrendo nesse filme. Isso é uma videolaringoestroboscopia. Então, além
de a gente ter mobilidade, né, facilmente visível de prega vocal direita, prega vocal esquerda, vocês viram, acabaram de ver vibração. Então, é um órgão que precisa uma sensibilidade, uma estrutura muito particular, que é chamada teoria trilaminar ou estrutura trilaminar. Então, esse é um órgão que, além de se movimentar, adução e abdução, ele é capaz também de fonar. Então, isso torna a fisiopatologia diferente. Então, o que eu quero aqui, dessas perguntas todas que eu costumo fazer, hoje, nesses poucos minutos, o que a gente vai dizer é: será que o nosso paciente é igual? Será que o diagnóstico de refluxo faringo-laríngeo é igual de vocês? Os caminhos podem ser parecidos, mas eles se abrem de diversos caminhos. E aí vocês podem ver exatamente o que está acontecendo. Você pode ter um caminho florido quando você realiza um diagnóstico de precisão. Quando não, você vai encontrar esse leão. E isso ocorreu em diversos momentos. Uma deles, quando me reuni com esse autor, Jérôme Lichan, na Europa, e decidimos fazer esse trabalho. O que é que o otorrino conhecia do refluxo faringo-laríngeo e das outras provas dos gastroenterologistas? Nós conhecíamos muito pouco, vocês vejam aí, praticamente era um desconhecimento. 2/3 faziam o seu diagnóstico único e exclusivamente com os achados laríngeos e os achados na sua anamnese. Somente 21% conheciam, viram falar de refluxo no ácido ou mesmo refluxo misto. E somente, uma parcela, 30%, responderam honestamente que conheciam muito pouco a doença do refluxo. E esse diagnóstico era baseado nesse trabalho desde 2001. Vejam, 10 anos depois, 2001, surge o primeiro trabalho sobre o índice de sintomas, que torna um pouco mais objetiva a nossa avaliação, e logo depois também os achados laríngeo. E eu gostaria aqui que os gastos se aprendessem ou se sensibilizassem que, assim como vocês têm os achados na endoscopia, nós temos os nossos achados na videolaringoscopia. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, assim como vocês têm toda uma descrição para dizer se é A, se é B, ou se é C, ou se é D, se é um esôfago de barra e tal, nós também temos as nossas descrições. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso foi muito bem demonstrado nesse trabalho de Belafit e logo depois também, um pouco depois, em 2019, nesse trabalho de Gerran. Então, se o gastroenterologista passar a conhecer esses sinais e entender por que é que a gente pensa em doença do refluxo, quando existem esses sinais cardinais, eles não são específicos quando isoladamente, mas quando você tem um índice de sintoma e você tem um índice de achados laríngeos, isso reforça muito, e quando a gente junta esses dois, acaba a gente tendo. Então, se vocês verem na literatura, onde fala que esses achados são inespecíficos, e são mesmo, eles não são patognomônicos, mas quando eles se somam, eles passam a ser um fator de pensarmos, de sugerir o refluxo faringo-laríngeo. Acertamos sempre? Não, né? Mas tudo que a gente tem, ó, a parede posterior, hoje se sabe que a língua também, a orofaringe foi acrescida, o pseudosulco, que é esse aqui, ó, esse edema. Então, se o laringologista, se o gastroenterologista se entender, ele vai ser muito bom. Vocês vejam um trabalho, eu dei só um exemplo aqui, quando ele critica desvantagens, critérios subjetivos, fraca reprodutibilidade, é um trabalho bem feito, de 2015, porém, veja que revista foi, né? A revista de cirurgia endoscópica. Então, era a visão do gastro, negar um pouco esse refluxo faringolaríngeo, quando, na verdade, a gente sabe que ele existe num percentual de pacientes que talvez seja igual de vocês, da esofagite. Quem sabe no futuro a gente consiga demonstrar que esses achados são importantes em clínica. Mais uma ponte construída aqui, o meu colega, meu amigo Fábio Teixeira, que nós conversando, eu disse, olhe a laringe. E ele passou a olhar a laringe. Esse é um caso bastante significativo, que era um paciente que tinha refluxo faringolaríngeo comprovadamente e tinha seus achados laríngeos que foram extremamente positivos aqui, uma leucoplasia, e depois esse paciente eu provei que ele tinha, através de uma biópsia, já um carcinoma. Isso ocorre, mas nós temos aqui, ó, por exemplo, um exame que é muito importante que vocês viram, que é a videolaringoestroboscopia. E esse trabalho foi capaz de demonstrar de que aqui vai uma autocrítica para os otorrinos que, porventura, nos ouçam, de que apesar de a gente ter um exame extremamente importante, que é a videolaringoestroboscopia, para diagnósticos de disfunções laríngeas.
Veja, esse trabalho mostra que houve somente um terço do acerto, né? Um terço dos pacientes que foram referenciados como refluxo, e eles tinham realmente refluxo. Somente um terço, 47%, 47 de 132 desses pacientes. E esse paciente é um exemplo tipo, para aquele que não está muito acostumado, isso aqui é um pólipo. Então, era um paciente que tinha concomitância, ele tinha refluxo faringolaríngeo, mas ele também tinha. Então, a rouquidão dele, quando eu melhorava, o refluxo, era a nossa refratariedade. Quando ele melhorava da rouquidão, mas ele melhorava parcialmente da rouquidão, porque ele tinha um pólipo também associado. E esse é um caso relativamente triste, vamos dizer assim, porque ele tinha uma monocordite, passou por vários gastroenterologistas, vários otorrinos, e na verdade essa monocordite dele não era por refluxo, era por tuberculose. Então, um paciente que respondeu muito ao tratamento específico. Então, mais uma vez aqui, dois casos rapidinho, não é? Para a gente ver que esses pacientes, eles apresentam achados laríngeos, não só doença do refluxo isoladamente, e esse evoluiu, era um paciente que começou lá atrás tratando, e ele depois desenvolveu uma leucoplasia evidente, a gente, a mesma coisa, fomos fazer a biópsia, que são os achados pós-operatórios, mostrando que esse paciente tinha também um câncer. Então, esses pacientes, a gente tem que ter muito cuidado, nós, otorrinolaringologista e, obviamente, quando chegarem à mão de vocês, os gatos. E essa ponte foi construída. Esse é um trabalho com muita alegria que eu participei com esse autor e vários gastroenterologistas também estão presentes nesse trabalho e pôde se construir, foi publicado, começou o ano passado, em 2003, 2024, essa ponte. Então, tem diversas coisas que chamam a atenção que nós devemos aprender, os statements, em conjunto, mostrando a nós, otorrinos e gastro, que a pepsina é importante como reação inflamatória, os sais biliares e uma coisa que eu digo sempre nos nossos congressos de otorrino, as dismotilidades. Tanto funciona a manometria de autoresolução, esclarecendo alguns diagnósticos de disfagia, e aqui também mostrando que o indivíduo pode ter um refluxo, uma laringite, vamos copiar vocês, refratária, exatamente porque ele apresenta uma desmotilidade. Isso vem a piorar muito o refluxo alto dele, o refluxo faringolaríngeo. Então, aí já comentei esses achados da laringe, e esse paciente é que a gente tem que buscar. Não é esse paciente que tem uma dificuldade no tratamento da sua rouquidão ou do seu pigarro. Então, isso é muito importante. Nós daí derivamos, para finalizar, um pensamento diferente de todos os outros fluxogramas que tinham na época, que eram pensavam justamente a partir de uma endoscopia digestiva, e nós criamos para um capítulo de aí um livro até da USP, duas bases da videolaringoscopia, quando os achados laríngeos eram específicos e quando ele tinha os sintomas sugestivos e achados sugestivos na videolaringoscopia do refluxo faringo-faringe. Então, essa primeira etapa diz muito mais para o otorrino, não é? Tem os, depois a gente pode, no futuro, comentar um por um, e depois a outra parte da esquerda, quando o paciente precisa fazer uma endoscopia, é importante que o otorrino saiba, mas esse lado de esquerdo, de quem vê a tela, também é muito importante. Então, construída essa ponte dessa forma, num fluxograma, a gente precisa entender essas etapas, e foi assim que a gente construiu nesses últimos anos, eu e o meu grande amigo, doutor Antônio Fábio. Muito obrigado.